Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast. Começando o Aventuradas de hoje, diretamente da praia de Búzios. E eu vou começar falando com uma pessoa que todos os anos promove um evento aqui nessa praia, que se chama Aula Shaolin. Eu estou aqui com o Sihing Edson, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é que significa Sihing, né? Antes de qualquer coisa. Com o Sihing Edson, que promove todo ano aqui nessa praia a aula Shaolin de Kung Fu. A aventura de hoje vai ser Kung Fu. Então, Sihing, explica primeiro pra gente, pra quem tá em casa, o que é a aula Shaolin. A aula Shaolin é uma aula de Kung Fu, como você falou. A gente faz essa aula todo ano aqui na praia. É uma aula diferente, né? A gente sai um pouco de dentro do tatame, a gente treina o ano todo dentro do tatame. Como a gente vive com esse litoral maravilhoso, né? Sai um pouco do tatame, vamos trazer o pessoal pra cá pra confraternizar, pra fazer uma coisa diferente e pra ralar, que é o mais importante. Eu, Camila, apresentadora que vos fala, sou praticante de Kung Fu há mais ou menos quanto tempo? Sim, você lembra? Uns 3 anos, né? Mais ou menos. Só que assim, eu vou uma vez na vida, outra na morte, né? Então vocês vão perceber hoje, mais ou menos, que eu também vou ser aventurada de hoje. Mas sim, vamos falar um pouco dessa modalidade, né? Hoje está muito em evidência essa questão das artes marciais, tudo. Muito se fala de Muay Thai, muito se fala de Jiu-Jitsu e tudo mais. Mas o Kung Fu é uma modalidade que impressiona por várias características, né? Pela disciplina, pela concentração. Então, fala um pouco assim do Kung Fu de um modo geral e principalmente da modalidade que se dá na Tat Wong, né? Que é a escola de Kung Fu de vocês, assim, que é uma modalidade de Kung Fu da China do Sul, né? Porque tem a do Norte, né? Tem do Norte também. Qual é a diferença? Tá bem, né? É uma boa aluna. Tá aprendendo bem. Então, o Kung Fu, arte marcial chinesa, como você falou, né? Ele é dividido em 2 estilos. Assim, em 2 grandes grupos de estilos do Norte e estilos do Sul. O nosso estilo é o estilo do Sul da China. É uma característica dele que a gente usa muito trabalho de perna, posturas baixas. Ele é muito forte, né? A gente usa muita força. Como você falou do Jiu-Jitsu, o Muay Thai, hoje estão muito em evidência, né? Principalmente devido ao MMA. O Kung Fu ele ainda é muito conhecido pelos filmes de Kung Fu, né? Então a gente vê muito os filmes de Bruce Lee antigamente, hoje Jack Chan, Jet Li. E ainda é não é tão visto quanto as outras artes marciais. E a gente está tentando mudar um pouco isso, né? A gente está trazendo o Kung Fu aqui para o Natal. A gente trabalha aqui já faz 8 anos, né? A gente tá conseguindo difundir a arte aqui em Natal. E aos poucos a gente tenta achar mais espaço, principalmente em eventos de arte marcial. Hoje em dia, aos poucos, a gente está conseguindo entrar no MMA, tem alguns atletas que já competem no UFC, que já usam alguns golpes e tudo mais. Que já são provenientes do Kung Fu, né? O Kung Fu ele tem uma parte específica de luta que a gente chama de Sanda, ou boxe chinês, né? Que é a parte esportiva do Kung Fu, né? Voltada para luta. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas claro que eu não ia vir para essa aventura sozinha. Eu digo isso porque, como eu falei para vocês, para mim é uma aventura. Eu tô na faixa roxa há 1 mês, mais ou menos, e eu tô treinando pouquíssimo, então essa aula de hoje para mim vai ser super pesada, mas claro que eu não vou fazer isso sozinha. Eu trouxe comigo a minha amiga que já está aqui em posição de bancada, Débora Oliveira. Amiga, venha para cá. Apresentadora do Jornal Verdade, da Sim TV, branquinha, veio hoje pro sol, acordou cedo pra fazer aula de Kung Fu. Débora, você já tinha feito algum arte marcial antes, né? Exato. Durante algum tempo eu pratiquei jiu-jitsu, foi quase 1 ano que eu pratiquei. Não saí passando para faixa roxa, preta, então não tenho medo. Eu não vou dar nenhum golpe na bancada do jornal. Não é bem assim, mas assim, a arte marcial ela me despertou interesse, primeiro, antes de tudo, pelo preparo físico, né, que ela proporciona ao atleta, né, então isso foi o que me chamou mais atenção e também a questão de você se preparar, de você estar sempre preparado para se defender em alguma situação de risco, e isso foi o que me conquistou muito na época no jiu-jitsu.
jiu-jitsu. Eu ainda não conheço o Kung Fu, né? Também estou parada sem fazer nenhuma atividade, mas eis que... Que vai ser muito interessante hoje. Exatamente, né? Aí o que a gente não faz por amigo, a gente não faz por ninguém nesse mundo. E ela me tirou da cama hoje, logo cedo, para conhecer essa arte marcial, que eu também já tinha muita curiosidade, claro, em conhecer. Eu sempre gostei, eu acho muito interessante, né? E até tem uma pergunta aí pro Sihing para poder fazer. O pessoal sempre vê esses filmes e tal, esses personagens, como o senhor estava falando desses filmes, se tornam verdadeiros, assim, super-heróis. As pessoas procuram ainda hoje as artes marciais com esse intuito de ser um grande defensor, de conseguir se defender ou defender alguém? Algumas pessoas sim, né? A minha grande procura hoje realmente é por atividade física, né? Qualidade de vida. E é o que a gente tenta proporcionar, na verdade, né? Lembrando que o Kung Fu na época foi criado para guerra, né? Então ele foi desenvolvido na época das guerras Uma espécie de necessidade, né? Era uma necessidade, eles treinavam para ir para a guerra. Hoje em dia a gente não vai utilizar isso, né? Mas ele serve muito bem para defesa pessoal, né? Os golpes são aplicados de forma para resolver o problema muito rápido. Né? Você não pode prolongar muita coisa. E eu falo por mim, né? Como eu faço Kung Fu, eu procurei o Kung Fu por uma questão de defesa pessoal, como a Débora falou, mas também por uma questão que, assim, eu vi no folhetinho que tinha disciplina, tudo mais, e quando você começa a fazer o Kung Fu, você percebe que realmente, né, porque quem me conhece sabe que eu falo pelos cotovelos, né? Lá eu só falo o necessário, eu entro mudo e saio calada, porque se eu for dar corda ao que eu falo lá dentro, né, vai dar problema pro meu lado. É 50 flexões no mínimo que eu tenho que fazer. Né? Tem aqui toda uma questão de respeitar o tatame, né, respeitar onde você vai treinar, tudo isso. Mas como eu estava dizendo, como você vai fazer a aula hoje, você tem que saber de algumas coisas. Eu não sei de nada, eu nunca pratiquei Kung Fu na vida. Além de tudo, eu tô na praia, um ambiente totalmente diferente do dia a dia da luta mesmo, né, da arte marcial. Quero só saber o que é que vão aprontar comigo, tô só aguardando aqui. Antes de você começar, você tem que saber de algumas coisas. Primeiro, você tem que tratar as pessoas que vão fazer a aula com você como Sihing ou CJ. Irmão mais velho ou irmã mais velha. Sihing ou CJ. CJ para as meninas. Alguma outra instrução a mais? Só obedecer quem tá mandando a aula. Olha onde é que Camila da Savana, como diria uma amiga nossa, foi nos me colocar. 8 horas da manhã, um solzinho maravilhoso em Natal, a minha cor diz tudo isso, né? E lá vai eu para a praia, treinar. Mas a aula Shaolin tem um diferencial, né? Como o Sihing falou, o tatame realmente tem aquela coisa mais séria do treinamento diário e tudo mais. Aqui é uma questão mais de confraternização, mas apesar disso é uma aula muito mais pesada por estar na areia, por ter a questão da água. E eu vou, né, depois te dar um materialzinho ali que você vai precisar usar. Mas eu não vou dizer porque, né, eu não vou quebrar o encanto da coisa, né? Ela me fez a gentileza de ligar ontem, assim, depois, lá pras tantas, amiga, eu preciso que você leve um balde e uma toalha. Se bom, diante a seca que a gente tem vivido aqui no estado, eu acho que é no mínimo para carregar água na cabeça, porque não tem. Então eu saí da bancada do jornal, da minha querida redação, beijo para todos os meninos que estão aí nos assistindo agora na Sim TV, para vir carregar água na cabeça, levar um sol maravilhoso. Eu sei, gente, se ela aparecer assim durante a semana, com, né, camisa de manga longa e tal, então relevem, né? Foi só hoje que ela tomou um pouquinho de sol, mas foi por causa disso. Mas tá? Tudo isso vai lembrar que sempre é muito importante praticar uma atividade física, principalmente desse estilo como é o Kung Fu. O preparo físico, antes de tudo, é muito importante, principalmente diante da situação que a gente tem vivido no mundo, né? Tanta obesidade, tanta gente que está tão sedentária, é muito importante. Antes de qualquer coisa, eu acho que vale muito mais a pena se preocupar com isso, com a prática da atividade física. Então, de qualquer maneira, tô aqui, não tô achando tão ruim também, não. Vamos fazer alguma coisa, botar o corpo para se movimentar. Você vai adorar. Você vai adorar agora mais o presente que o Sihing e a Edson vai te dar. Né? Pra você, ó, já que você tá convidado especial, você tá começando hoje, então vou te dar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Sua camisa da aula Shaolin, né? Aqui você vai treinar com ela. E como todo iniciante, você vai ganhar uma faixa branca. Isso, a faixa branca. Vamos ver se eu viro faixa roxa, né? Você já tá na... A minha é roxa.
quem é que passa pela frente dela, porque eu não passo não. E agora ela tá treinando com o negócio de uma vara, se ela tiver com cabo de vassoura, corro longe dela. Mas é importante falar isso. A gente não treina jamais com intuito. É uma coisa que é interessante falar também. A gente tá aqui, né, brincando, tentando levar tudo na esportiva, mas é importante falar isso. O Kung Fu, ou acredito eu que qualquer outra arte marcial, ele te orienta para que haja a defesa, né? Jamais o ataque. Exatamente. Eu falo muito assim quando estou dando aula de defesa pessoal, né? Defesa pessoal é uma coisa que você vai treinar a vida inteira para não usar nunca. Exatamente. Né? Você treina a vida, a intenção é essa, né? Você treina a vida inteira e você tenta sempre evitar, mas você vai treinar a vida inteira porque quando você precisar usar, tem que funcionar. Então você tem que estar afiado. Está o Kung Fu, né, aqui em Natal. Porque me fala uma coisa, me tira só uma dúvida. São linhagens, né? São linhagens. A Tati Wong, ela faz parte de qual linhagem? Porque tem aqui em Natal, tem em São Paulo, né? E no interior de São Paulo e São Francisco na Califórnia, né? Isso. A Tati Wong tem nesses 3 lugares. Então, como é que é essa linhagem, né? E como é que ela está se desenvolvendo aqui no estado? Então, tem no Chile também. Eu não sabia. Então, a Tati Wong, ela tem uma academia central. A primeira academia da Tati Wong, ela fica em São Francisco, lá na Califórnia. É o mestre Tapma Wong, que é o fundador da escola. Abriu essa escola lá, ele veio da China e abriu essa escola de Kung Fu na Califórnia. E, passado o tempo, o desenvolvimento, ele conseguiu ganhar um pouco de fama em São Francisco, onde tem muita imigração oriental, né? Houve aquele boom das artes marciais na época do Bruce Lee. Em São Francisco, inclusive o próprio Bruce Lee tinha academia em São Francisco. E com o passar do tempo, como foi chegando no Brasil, né? Depois o mestre De Paula, que é quem trouxe o Chalifá, que é o nosso estilo aqui para o Brasil, que é o estilo praticado na Tati Wong. Ele fica em São Paulo, a academia matriz do Brasil fica em São Paulo. E durante muito tempo o meu mestre, que é o Sifu Balestrini, treinou com ele e, por acaso do destino, veio parar em Natal. E ele veio com a cara e a coragem, abriu uma academia aqui em Natal. A gente começou pequenininho, hoje a gente tem 5 academias aqui em Natal. Ele hoje não está mais aqui em Natal, ele voltou para São Paulo, tá morando no interior de São Paulo e deixou esse legado para a gente dar continuidade aqui em Natal. Então, o Rio Grande do Norte, digamos, até Natal, está sendo privilegiado nesse aspecto, né? Porque é uma linhagem pequena, vamos considerar assim, né? E Natal já tem grandes academias com vários alunos que já participaram agora de campeonatos recentes e vão para outros campeonatos agora, né? Então, fala um pouco como é que está essa questão, assim, que geralmente, esportes amadores têm muita dificuldade de patrocínio, de viagens, principalmente internacionais, que não são baratas, né? Como é que está sendo tudo isso, assim, para o Kung Fu, que está crescendo tanto, mas ao mesmo tempo tem esse problema de patrocínio, como tantos outros esportes que tem por aí? Exatamente. A gente participou ano passado do Campeonato Brasileiro. A gente conseguiu levar uma equipe boa para o Campeonato Brasileiro. E com isso a gente voltou com muitos atletas campeões das categorias que competiram, né? Eu tenho 2 instrutores meus que foram campeões brasileiros de Sandak, que é o boxe chinês, né? Eles lutaram. Um atleta nossa, que é a CJ Maria Clara, vocês vão até ver ela hoje por aqui. Ela foi convocada para... Os 2 foram convocados para a seleção, outras pessoas também. Eles foram lutar em Buenos Aires, campeonato sul-americano, tá? E aos poucos a gente está conseguindo um espaço dentro da Confederação Brasileira, né? Um espaço que a gente nunca tinha conseguido alcançar durante esses 8 anos. A gente está investindo bastante, está tentando, tá arrumando jeito de mandar o pessoal para os treinos, para trazer esse conhecimento, né? Para ganhar essa experiência. E pensando principalmente nas gerações que vêm pela frente, né? A gente tem que ser altruísta nessa hora, né? A gente tem que receber, mas não pode só pensar na gente. Tem muita coisa pela frente ainda e a gente tem que pensar no pessoal que está vindo,
essa molecada que está aqui hoje, todo mundo treinando desde pequeno, isso tem muito futuro pela frente, né? E como você falou, é muito difícil a questão de arrumar patrocínio para levar o pessoal para esse evento, né? A gente rala bastante, a gente tenta promover muita coisa para arrecadar fundos, né? Entre os alunos, né? Entre os alunos são os grandes patrocinadores, na verdade, né? Como cada um dá um pouquinho, a gente termina conseguindo trazer um pouco de volta para eles, né? Porque pensa assim, a pessoa que está indo lá para um campeonato desses, o que ela vai ganhar de experiência, o que ela vai aprender, na verdade ela vai trazer de volta. Isso tudo, na verdade, vai voltar para o aluno, né? Então, eles ajudam muito dessa forma. A gente tenta passar isso para eles, né? Hoje não é ele que está indo, mas quem sabe ano que vem. Ele pode estar na seleção brasileira, na seleção do Rio Grande do Norte, competindo internacionalmente. Então, e aí a gente tenta buscar de outras formas, com eventos como a Aula Shaolin, trazer um pouco de fundos também, mas fora isso é muito difícil conseguir patrocínio, né? Vou estar batendo numa tecla que praticamente todo atleta amador todo sofre, atleta né? amador sofre, né? O nosso esporte ele não é olímpico ainda, então tem mais dificuldade ainda de conseguir patrocínio. Mas a Confederação Internacional está investindo, né? Ele está tentando colocar o Kung Fu como esporte nas Olimpíadas, né? Eu lembro que nas Olimpíadas de Pequim, na época das Olimpíadas, teve um evento de Kung Fu na China. Não poderia faltar, né? Poderia faltar já para tentar uma inclusão. Então eles estão trabalhando muito forte nisso e quem sabe aí para frente a gente consegue essa inclusão e aí a gente consegue uma forma mais fácil de conseguir patrocínio e levar mais atletas pro... Sem dúvida. E eu sou testemunha disso, né? De que aqui vocês vão ver, vocês vão acompanhar, que tem muitas crianças, atletas que começaram depois de mim no Kung Fu e que já participaram de campeonatos, porque eu sou frouxa pra caramba nesse sentido. Não tenho coragem de participar, eu sou pouco competitiva, mas já vi várias pessoas participarem e conseguirem realmente, quando querem, quando buscam aquilo, quando estão envolvidas com esportes, com o esporte, né, de uma forma geral, conseguem chegar num resultado satisfatório. Mas hoje já estamos aqui na Aula Shaolin, que ajuda muito também, né, as academias de um modo geral, porque são várias aqui em Natal, a viajar, a conseguir várias coisas. Então, hora de deixar o papo de lado e começar a se arrumar, se preparar para ir para a Aula Shaolin, que é a aventura de hoje. Vamos lá, sim? Vamos lá. Bora. Off my shoulders, I'm taking all control, yeah. Olha só, a aula que vai começar agora é de faixa branca e amarela. Mas, como a minha de faixa roxa é na mesma hora, eu vou fazer junto com ela. Mas eu tô com medo. Já me rebaixei, né? Já comecei me rebaixando. Mas eu acredito que ela ainda termine melhor do que eu. É esse o meu medo. Mas vamos começar, né? Vamos começar. Já estamos com balde e tudo. Simbora. My mind is set so free. I'm where I want to be to get the best of me. E aí, Débora, não aguentou não? Não é fácil não esse negócio, gente. Um ano sem fazer jiu-jitsu, volta a fazer os mesmos exercícios. É outra arte marcial, mas é difícil. Na areia, então, nossa. Bola de oxigênio.
Prepara aí, ó. Paralelazinha, só disfarçando. Minha parceira parou um pouquinho porque o sol tá, ó, queimando. Eu sou mais moreninha, ó. Tá dando certo pra mim com o protetor, mas ela teve que parar um pouquinho. Pesado? É pesado. Aí pra beber água. E não demora muito, tá bom? Só bebe água e volta já pra cá de novo. Câmeras! Olha como é que vocês vão sair pra beber água. Eu vou colocar a mão aqui atrás. Até lá, ó. Saltei. Saltei. E aí, Débora, desistiu? Como é que você tá? Pedindo um balão de oxigênio. Tem alguém pode me dar um por aí? Não cheguei nem nos 20 primeiros minutos da aula, assim, é muito cansativo, a areia dificulta ainda mais, o sol dá aquele negócio, esquenta muito, eu sou muito branca, o negócio começou a esquentar e eu não consegui acompanhar a aula de jeito nenhum, então fiquei nos 20 primeiros minutos, corri pra sombra, aguinha, Camila ainda tá lá, mas eu pedi arrego. Cheguei, mudei de aula, minha aula é mais avançada, como vocês podem ver. A minha faixa é roxa, mas eu fui autorizada a fazer uma aula de faixa branca por causa da minha personagem de hoje. Que passou 20 minutos e morri, arreguei. Não dá, gente. Não dá pra poder fazer uma aula dessa sem preparo algum. Imagina, o sol ainda dificulta um pouquinho mais. Mas tá de parabéns, Camila, ficou até o final. Apesar de que na faixa branca, se eu não ficasse, né? Mas teve umas horinhas que vocês viram aí que ela ficou, o Sirring mandando ela fazer lá o apoio e ela só segurando na paralelazinha lá, sem fazer os 50 que ele mandou, eu vi. Mas o importante é não desistir, né? O importante é você não desistir, você ficar até o final. O importante é você persistir na aventura. E você arregou. Vim pra sombra tomar uma água de coco. O sol já não estava mais deixando meu juízo funcionar. Mas ficar na bancada do jornal. Mas como a gente falou no início, é uma aula diferenciada, é uma aula mais pesada, mas apesar de tudo, assim, pelo que você sentou aqui, o que você viu, o que é que você achou assim da modalidade? O que eu acho que vale mais a pena nessa situação é a interação de todo o grupo, né? Você vê crianças, você vê adultos, ou senhora de mais de 60 anos fazendo uma aula como essa. Eu acredito que isso seja o mais gratificante no final, até para os Sirrings, para o pessoal que está dando aula, para os instrutores. Eu acho que isso é o mais gratificante no final das contas, né? Como eles estavam falando, é uma grande confraternização. No final de tudo, vale a pena. Óbvio que você tira aí o lucro do preparo físico, né? Realmente é uma prática muito interessante. Me chamou a atenção, me despertou interesse. Quem sabe eu vou lá na academia fazer uma aulazinha com muita calma, começando pela faixa branca, devagar, sem ser na areia, no sol, de 10h30 da manhã, né? Foi uma aventura hoje, né? Foi uma aventura. Mas me aventurei, tá vendo? Olha, me aventurou. Acordei 7 horas da manhã, me acordei, vim pra cá, tudo tranquilo, mas assim, realmente não deu. Carreguei, tá aqui minha faixa. Então, antes de a gente encerrar, né?
nossa conversa hoje, a nossa aventura de hoje. Fala um pouquinho da gente, porque não podia faltar, né? Vamos falar um pouquinho do Jornal Verdade, né? Jornal Verdade todos os dias, né, no ar. Fala um pouquinho. O Jornal Verdade ele começou sendo apresentado por Daniela Freire e Túlio Lemos, né? Continua, na verdade, eles são os apresentadores oficiais, mas aí a Daniela engravidou e ela precisou de um certo repouso, eu comecei a substituí-la. Estou nesses dias aí apresentando junto com o Túlio. Eu acredito que agora, essa semana, até a Daniela deve voltar, que ela está um pouquinho melhor da gestação. Em dezembro ela entra de vez em licença maternidade. Na verdade, assim, TV vem passando por algumas mudanças, inclusive. Outras várias mudanças estão vindo. O Aventurados foi uma novidade na casa, o nosso programa do Diego Negrelos é outra novidade na casa. Eu que estou à frente da gerência de jornalismo, a gente também tem diversos projetos novos, bacanas, que vão entrar no ar. Uma aventura também, né? Uma aventura grande aquela da vida. E o Jornal Verdade vai ao ar todo dia, segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde até 2h10, é onde você pode ter a possibilidade de ficar por dentro das notícias que estão repercutindo na cidade, principalmente sobre política, economia, e também ter a oportunidade de ter essa notícia comentada, que é um diferencial, não é apenas um telejornal, onde você vai ver apenas a matéria, você vai também ter o comentário dos apresentadores, isso é bem bacana. Então, espero você 1h30 da tarde, ou eu, ou Daniela, junto com o Túlio Lemos, no Jornal Verdade, na Sim TV. Então, Débora Oliveira, ou Debbie pra mim, boa sorte, amiga, na sua aventura diária, ali fazendo o jornal. Obrigada. Eu super tenho apostado desde o princípio, quando ele estava lá só no YouTube, eu achei que era muito bacana. Promete muito ainda, vocês ainda vão ver muita gente se aventurando por aqui. Eu só fui uma das primeiras, né? Aguentei a aula inteira, mas ainda vai ter muita coisa boa vindo por aí. Aguardem, hein? Mas foi bacana, eu adorei a participação, adorei divulgar esse esporte que eu tanto adoro, que eu não consigo largar, mesmo vindo pouco, né? Você viu que eu não aguentei até o final, mas ela na aventura dela, eu na minha aventura, a gente encerra o Aventurados de hoje, né? Com esse sol, eu acredito que não vai ficar no sol, ela vai pra sombra, mas eu ainda vou mergulhar na piscina aqui, vou ver o resto das aulas e você, ó, até o próximo programa. Tchau! We're gonna do it tonight.